Lutando contra desejos e perda de peso estagnada, estes 10 carboidratos vão acabar com a fome e acelerar o seu metabolismo. No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 carboidratos poderosos que podem acelerar a perda de gordura, equilibrar o açúcar no sangue e te manter saciado por horas. Fique comigo, porque depois de ver como esses carboidratos trabalham a seu favor, você nunca mais vai olhar para o seu prato da mesma forma. Vamos começar. Número 1. Batata doce. Ao contrário das batatas fritas comuns ou purê de batata, a batata doce é rica em fibras, antioxidantes e carboidratos de digestão lenta. O que as torna amigas da perda de gordura é o seu baixo índice glicêmico, o que significa que elas liberam açúcar na corrente sanguínea gradualmente, em vez de tudo de uma vez. Isso mantém seus níveis de insulina equilibrados, e quando a insulina está sob controle, a perda de gordura se torna muito mais fácil. A batata doce também é rica em beta-caroteno, que apoia o sistema imunológico e a saúde da pele. Mas aqui está a parte divertida. Elas são naturalmente doces, então você pode satisfazer seus desejos por açúcar sem recorrer a besteiras. Asse, amasse, torre, o que você quiser. Uma pitada de canela em rodelas de batata doce assadas parece uma guloseima, mas você está, na verdade, dando ao seu corpo exatamente o que ele precisa. E se você já experimentou batata doce antes de um treino, sabe a diferença. A energia constante que elas fornecem te ajuda a se esforçar mais, queimar mais calorias e se recuperar mais rápido. Então, não pense nelas como um prazer culposo. Pense nelas como combustível para queimar gordura disfarçado de comida reconfortante. Número 2. Aveia. Pense na aveia como aquela amiga fiel que sempre te apoia. Ao contrário daqueles cereais açucarados que elevam o açúcar no sangue e depois te deixam com sono 1 hora depois, a aveia libera energia lentamente. Isso porque ela é rica em fibra solúvel, especialmente beta-glucana. Essa fibra não só te mantém saciado, como também reduz o colesterol ruim e mantém seu intestino feliz. Estudos mostram que começar o dia com aveia pode ajudar a regular os hormônios do apetite, o que significa que você naturalmente consumirá menos calorias sem se sentir privado. A aveia é super versátil. Você pode fazer overnight oats, cozinhá-la quente com canela e frutas vermelhas, ou até mesmo bater em vitaminas. Ela é tipo o canivete suíço dos carboidratos. Confiável, saciante e perfeita para a perda de gordura. E não deixe a aveia simples te enganar pensando que é sem graça. Incremente com nozes, sementes ou uma colher de iogurte grego e de repente você tem um café da manhã que queima gordura e parece uma sobremesa, mas funciona como remédio. Número 3. Frutas vermelhas. Sim, frutas contam como carboidratos, e as frutas vermelhas são uma das escolhas mais inteligentes que você pode fazer para perder gordura. Ao contrário das bananas ou mangas, que são mais ricas em açúcar, as frutas vermelhas são baixas em calorias, mas carregadas de antioxidantes e fibras. Isso significa que elas satisfazem seu desejo por doces, sem causar picos de açúcar no sangue. Morangos, mirtilos, framboesas, escolha o que quiser. Todos eles possuem antocianinas, aqueles compostos naturais que combatem a inflamação e apoiam a saúde do coração. Estudos mostram que pessoas que comem frutas vermelhas regularmente tendem a ter melhor sensibilidade à insulina. E melhor sensibilidade à insulina significa que seu corpo pode queimar gordura de forma mais eficiente. As frutas vermelhas também são uma maneira fantástica de turbinar suas refeições. Jogue-as na aveia, bata-as em vitaminas ou coma-as frescas como um lanche. Elas são o doce da natureza,
mas em vez de engordar, elas ajudam a emagrecer. Se você precisava de uma prova de que os carboidratos podem realmente te ajudar a perder gordura, as frutas vermelhas são a resposta. Número 4. Arroz integral. O arroz tem sido mal visto, mas vamos esclarecer as coisas. O arroz integral não tem nada a ver com aquele arroz branco fofo que te deixa com fome em 1 hora. Por ser menos processado, o arroz integral mantém o farelo e o gérmen, o que significa que é rico em fibras, vitaminas e minerais que ajudam a regular a digestão e o metabolismo. O arroz integral ajuda a estabilizar o açúcar no sangue e fornece energia duradoura. Isso significa que você não terá aquela fome incontrolável, apenas combustível constante para o seu corpo. Um estudo de Harvard de 2010 até descobriu que pessoas que comiam mais arroz integral, em vez de branco, tinham um risco 16% menor de diabetes tipo 2, e um melhor controle do açúcar no sangue geralmente se traduz em perda de gordura mais fácil. Além disso, o arroz integral combina bem com proteínas magras e vegetais, tornando-o a base perfeita para refeições equilibradas. Pense em refogados, bowls de grãos ou até mesmo pimentões recheados com arroz. A melhor parte? Ele te dá aquela sensação satisfatória de barriga cheia sem te deixar pesado. O arroz integral prova que nem todos os carboidratos são iguais. Alguns realmente ajudam seu corpo a funcionar melhor e não contra você. Número 5. Quinoa. A quinoa pode parecer um grão, mas tecnicamente é uma semente, e é uma potência para quem tenta perder gordura. É um dos únicos carboidratos à base de plantas, que também é uma proteína completa. Isso significa que ela fornece ao seu corpo todos os 9 aminoácidos essenciais, algo que você geralmente só obtém de carne ou laticínios. Essa combinação de proteína e fibra torna a quinoa incrivelmente saciante. Ela é digerida lentamente, mantendo o açúcar no sangue estável e prevenindo aqueles desejos incontroláveis que geralmente levam a lanches noturnos. Na verdade, pesquisas mostram que pessoas que trocam carboidratos refinados por quinoa tendem a comer menos no geral, simplesmente porque se sentem satisfeitas por mais tempo. A beleza da quinoa é o quão flexível ela é. Você pode usá-la como base para saladas, combiná-la com proteínas magras ou até mesmo fazer bowls de quinoa com vegetais assados. Pense nela como uma tela em branco que mantém suas refeições emocionantes sem adicionar gordura extra. E aqui vai uma pequena dica. A quinoa não contém glúten, então é perfeita se você está tentando reduzir o inchaço e problemas digestivos enquanto ainda desfruta de refeições fartas e satisfatórias. Número 6. Feijões e lentilhas. Feijões e lentilhas são repletos de fibras e proteínas vegetais, tornando-os uma arma absoluta para a perda de gordura. A fibra é o ingrediente mágico aqui. Ela aumenta o volume das suas refeições, retarda a digestão e te mantém saciado por horas. Feijões e lentilhas também são ricos em amido resistente. Isso significa que uma parte dos carboidratos que eles contêm não é totalmente digerida, então seu corpo não absorve todas as calorias. Em vez disso, eles alimentam as bactérias do seu intestino, o que, por sua vez, melhora a digestão, o metabolismo e até ajuda a regular o armazenamento de gordura. É como obter menos calorias e mais benefícios ao mesmo tempo. E falando em versatilidade, de sopas de lentilha a tacos de feijão preto, as possibilidades são infinitas. Se você quer um carboidrato que te dê energia duradoura, te mantenha saciado e ainda ajude a reduzir o colesterol, feijões e lentilhas merecem um lugar permanente no seu prato. Número 7. Grão de bico. O grão de bico pode parecer pequeno, mas não o subestime. Ele é uma potência para a perda de gordura.
Repleto de fibras e proteínas, o grão de bico te mantém saciado por horas, o que torna o excesso de comida muito mais difícil. Essa digestão lenta também evita grandes picos de açúcar no sangue, então sua energia permanece constante em vez de despencar. O que é especial no grão de bico é a sua versatilidade. Você pode assá-lo para um lanche crocante, jogá-lo em saladas ou batê-lo para fazer hummus. É o tipo de carboidrato que se encaixa em quase qualquer refeição e a torna mais satisfatória. E por ser rico em amido resistente, parte de suas calorias passa direto pelo seu sistema, o que significa que seu corpo não as absorve todas. Isso é como obter mais comida com menos calorias. Estudos mostram que pessoas que comem grão de bico regularmente tendem a consumir menos calorias no geral ao longo do dia. Isso não é porque elas estão fazendo dieta conscientemente, é porque a fome delas está naturalmente sob controle. Então, se os desejos noturnos geralmente te vencem, adicionar grão de bico às suas refeições pode ser uma solução simples, mas poderosa. Número 8. Maçãs. Maçãs não são apenas um lanche prático e rápido. Elas também são um dos carboidratos mais inteligentes para a perda de gordura. Cada maçã é rica em fibra solúvel, especialmente pectina, que se expande no estômago e retarda a digestão. Isso significa que você fica saciado por mais tempo e evita a vontade de beliscar opções menos saudáveis. O que é ainda mais interessante é como as maçãs afetam o açúcar no sangue. Apesar de sua doçura natural, elas têm uma baixa carga glicêmica, então não causam grandes picos de insulina. Em vez disso, elas fornecem energia constante e ajudam a regular os hormônios do apetite. Pesquisas até mostram que pessoas que comem maçãs regularmente tendem a pesar menos do que aquelas que não comem. E aqui vai um pequeno truque. Comer uma maçã antes de uma refeição pode realmente reduzir a quantidade de calorias que você come durante essa refeição. É como preparar o estômago com fibras para que você coma menos naturalmente. Crocantes, doces e portáteis. As maçãs são a prova de que os alimentos mais simples são frequentemente os mais eficazes para a perda de gordura. Número 9. Peras. Assim como as maçãs, as peras são uma fruta subestimada quando se trata de perda de gordura. Elas são ricas em fibras solúveis, que retardam a digestão e te mantêm saciado. Uma pera média contém cerca de 6 gramas de fibra, mais do que a maioria das frutas, tornando-a uma ótima ferramenta para o controle do apetite. O interessante sobre as peras é que elas têm um alto teor de água. Essa combinação de água e fibra significa que elas são baixas em calorias, mas grandes em saciedade. Você sente que comeu bastante, mesmo que a contagem de calorias permaneça baixa. Esse é o tipo de vitória psicológica que torna a perda de gordura sustentável. As peras também fornecem doçura natural sem elevar o açúcar no sangue. Seu baixo índice glicêmico ajuda a manter a insulina estável, o que é crucial para a queima de gordura. Seja comendo-as cruas, fatiando-as em saladas ou assando-as com um toque de canela, as peras te dão aquela satisfação de sobremesa enquanto te ajudam a manter o foco nos seus objetivos. Número 10. Pão Ezequiel. O pão é um daqueles alimentos que as pessoas adoram, mas que muitas vezes temem ao tentar perder peso. É aí que entra o pão Ezequiel. Ao contrário do pão comum, que muitas vezes é despojado de nutrientes, o pão Ezequiel é feito de grãos integrais germinados e leguminosas. Isso significa que ele é mais rico em fibras, proteínas e vitaminas em comparação com os pães padrão. Por ser mais rico em proteínas e fibras, o pão Ezequiel é digerido mais lentamente, o que mantém o açúcar no sangue estável e evita as quedas de energia que vêm do consumo de pão refinado.
É um carboidrato que satisfaz, mas não sabota seus esforços de perda de gordura. Além disso, os grãos germinados são mais fáceis de digerir e podem até melhorar a absorção de nutrientes, dando ao seu corpo mais do que ele precisa sem calorias extras. O pão Ezequiel tem um sabor encorpado e satisfatório, então você não sente que está perdendo nada. Use-o para sanduíches, torradas ou até como base para torradas de abacate, e você terá todo o conforto de comer pão com o bônus de uma nutrição amiga da perda de gordura. É a prova de que nem todo pão precisa ser banido da sua dieta. Elimine os carboidratos ruins, foque nestes, e você nunca mais terá medo de comer carboidratos. Inscreva-se agora para mais dicas diárias de saúde.